comecei a dar uma pincelada de que eu ia entrar na política, aí começou o bombardeio. Não, ator pornô, porque ator pornô, porque ator pornô. Primeiro veio da parte da esquerda. A esquerda que tem o diálogo, que temos que viver um país plural, temos que respeitar todas as diferenças, somos todos iguais, né? Enfim, a esquerda que tinha isso, a esquerda veio me massacrando, porque eu estava muito forte no radicalismo do bolsonarismo. Então eles vieram... Estava abraçado no saco do homem, vai. Exatamente. Aí a esquerda veio me massacrando com isso. Aí, quando eu me torno deputado federal, e eu sou o primeiro a abrir do Bolsonaro, e eu abri diálogo com a esquerda, aí foi o bolsonarismo que veio Sim. com o mesmo papo que a esquerda veio antes. Sim, sim. Não, ator pornô, sabia, nunca foi conservador, não sei como que o Bolsonaro quis, do lado dele, não sei o que, coisa e tal. Então, assim, a gente mora num país que realmente as pessoas falam uma coisa, mas fazem outra, né? É um país moralista, hipócrita E pra caralho, não nós tenha dois dúvida. passamos Não, por uma situação... Nós dois passamos por uma situação muito foda por causa da esquerda, Lembro. por causa do senhor Jean Willis e por causa da dona Sâmia Bonfim, que hoje é deputada federal comigo lá em Brasília, porque, porra, eu fui contar uma piada no seu programa, você lembra disso? Lembro, claro que lembro. E contei essa piada e o Jean Willis estava assistindo e ele resolve tirar a Band do ar, processar você, pedir a sua demissão e a minha prisão. Eu entendeu? acho, sim, eu lembro Você disso. lembra desse Claro episódio? Que lembro, claro e esse que lembro, episódio marcou muito, porque durante muito tempo eu fiquei marcado como estuprador. Ah, o Frota é estuprador, o Frota é estuprador. Dessa história? Por causa dessa história. Porque eles quiseram falar que, porra, aquela história fictícia que eu te contei, eles quiseram transformar numa história real. Mas posso te falar uma coisa? Eu acho que eu tenho uma cagada nisso aí, viu? Eu acho que tem uma cagada minha de não ter deixado claro que aquela história não era de verdade. Pois é, mas... Eu acho que uma cagada minha, talvez também sua na maneira de contar, eu acho que a gente não deixou claro que aquilo era uma história do show, e eu inclusive fiz um meia-culpa depois disso. Eu lembro disso. E foi muito claro, dizendo assim, gente... Eu não trago o Frota aqui pra contar a história do Chapeuzinho Vermelho. Claro. O Frota tem as histórias dele. Claro. Mas foi cagada minha não ter explicado que essa história era uma história fictícia, que isso nunca tinha acontecido. Porque realmente a história era pesada. Mas ok, eu também conto um monte de história pesada. Eles transformaram isso numa narrativa que quase parecia verdadeira. Chegou um momento que eu fiquei até com medo do Gugu achar a Mãe de Santo e trazer a Mãe de Santo no programa dele e falar, olha, encontrei depois de tantos anos a Mãe de Santo. Se já achou os caras do PCC, não vai achar os caras da Mãe. Pois é, juro por Deus, eu fiquei com medo disso. Eu cheguei a ter que ligar para a Associação, Federação Nacional da Religião Afro. E, Rafinha, eu achei o presidente... Era uma história, só pra resumir rapidamente, era basicamente uma história que o Frota contava no show, em que ele transava com uma mãe de santo, a mãe de santo apagava no meio da trans, era um negócio... Era uma história... Era uma história fictícia, mas era uma história pesada. E aí, o que aconteceu? Eu liguei um dia pra essa federação e o presidente que atendeu, o cara falou, eu sabia que você ia me ligar um dia. E aí eu expliquei toda a história pra ele. Você acredita que eu fui me desculpar? Teve uma grande festa de todas as religiões afrodescendentes e eu fui das religiões afro e eu fui nessa coisa e fui pedir desculpa para os caras, fui pedir desculpa para as mães de santo, fui pedir desculpa para todos que gostam e que fazem parte dessa religião e explicar para os caras. E ali, Rafinha, estava nascendo talvez essa perseguição, esse patrulhamento de várias outras coisas, de várias outras pessoas que passaram por várias situações de você não poder falar alguma coisa, ser interpretado ou não ser interpretado, mas prepararem uma armadilha para você. E foi muito difícil para mim nesse sentido, porque, porra, foi muito tempo e a esquerda bateu muito nisso, até a hora que o Ministério Público me chamou e eu sentei com os promotores e expliquei toda a história, eles investigaram e o Ministério Público chegou à conclusão que era uma história que não era real, que era uma história fictícia e que eu não tinha
crime nenhum, que eu jamais havia cometido esse tipo de crime. E arquivaram a história, em definitivo. Mas ainda assim o Ministério Público pediu que eu voltasse à Band para eu poder me desculpar. Não voltei no seu programa, voltei em outro, que agora nem me lembro qual foi o programa que eu fui, para poder falar e me desculpar. A promotora falou, eu entendo que é fictícia a história, Frota, está mais do que provado, você não é estuprador, está tudo certo, mas como tudo que você fala reverbera muito, eu gostaria que você pegasse o tempo que você teve no Rafinha Bastos e fizesse num outro lugar. E fosse lá num outro programa e falasse que pedisse desculpas, e eu fiz. Sem problema nenhum.